Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pinho. Eu estou aqui mais uma vez com muita alegria e prazer de poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui, meu irmão e minha irmã? Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Sim, e saiba que essa comunidade aqui tem um único propósito e objetivo, que é diariamente gerar uma cultura de leitura bíblica ao seu coração. E por isso nós estamos aqui refletindo e meditando dentre todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E agora chegou o momento de nós entrarmos muito profundamente no Novo Testamento. E logo pelo primeiro livro, o livro do Evangelho de Mateus. A porção de hoje é composta por 2 capítulos. Já estamos quase finalizando, os capítulos 25 e capítulo 26. E na porção de hoje nós veremos Jesus falando sobre a questão da vigilância, da fidelidade e o amor. E além disso, vai apontar o início dos acontecimentos que o levarão à crucificação. É um trecho muito profundo, cheio de lições sobre estar preparado para a volta de Cristo e sobre o amor que se entrega, o amor sacrificial que se entrega até o fim. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos, porque está começando mais um episódio de Discipulando pela Bíblia. E o capítulo 25 é uma continuação do sermão profético de Jesus. Ele acaba se utilizando de 3 parábolas diferentes para nos ensinar como viver enquanto aguardamos a sua vinda. A primeira parábola fala da parábola das 10 virgens, muito conhecida. Jesus ele conta sobre 10 moças que esperam um noivo. 5 são prudentes e levaram azeite para deixar as suas lâmpadas acesas. E 5 eram insensatas e não se prepararam para o momento das bodas. Quando o noivo acaba chegando próximo à meia-noite, as prudentes estavam prontas e preparadas para as bodas. Já aquelas insensatas acabaram ficando de fora, porque elas saíram do seu recinto a fim de buscar azeite e acabaram perdendo o contato com o noivo. A lição aqui é muito clara: ninguém sabe o dia e nem a hora do retorno de Cristo. E precisamos então manter o nosso coração cheio de azeite, símbolo do Espírito Santo, da fé viva e da comunhão constante com Deus. E a segunda parábola é a parábola dos talentos, que fala sobre um senhor que acabou viajando para uma terra distante e confiou os seus bens a 3 servos diferentes. A 2 deles, ele entregou talentos, ou seja, no plural, quantias de dinheiro. E eles fizeram com que aquilo que for entregue nas mãos deles rendesse juros, ou seja, multiplicasse os talentos recebidos. Mas o terceiro, com medo, acabou escondendo o seu único talento que ele tinha recebido. Quando o Senhor voltou, elogiou os 2 primeiros servos que foram fiéis e disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, então agora sobre o muito te colocarei. Mas ao servo negligente, que não granjeou juros, que não multiplicou os talentos, esse ele chamou de mau e inútil. Essa parábola fala sobre a responsabilidade espiritual. O que Deus nos deu, dons, tempos, oportunidades, deve ser usado sempre para a glória de Deus. E Jesus acaba encerrando esse capítulo com uma cena muito solene. Ele, o Filho do Homem, sentado em seu trono e separando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Aos que fizeram o bem, alimentaram os famintos, vestiram os que estavam nus, visitaram os presos, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino eterno. E aos que ignoraram o sofrimento alheio, ele dirá: apartai-vos de mim, porque vocês são malditos. Ou seja, ali é uma clara demonstração no dia do juízo de cada uma das nossas ações como filhos de Deus serão contadas, serão analisadas. Aqui Jesus nos mostra que a fé verdadeira ela vem atrelado a uma manifestação de ações de amor. Amar o próximo é uma expressão genuína do serviço ao próprio Cristo. E no capítulo 26 nós vemos ali o início daquilo que nós chamamos a paixão de Cristo, ou seja, o período de deslocamento de Jesus até o período da crucificação. Aqui o tom da narrativa acaba mudando e Jesus ali, nós vemos ali que tudo aquilo que ele ensinou, agora não é mais tempo de ensinar, mas é tempo de viver na prática tudo aquilo que ele anunciou que aconteceria. E nós vemos ali então uma questão da conspiração dos religiosos, pois os sacerdotes e os anciãos ele acabam se reunindo para primeiro prender Jesus
tudo em segredo para não causar ainda maior alvoroço no meio da cidade, mas também depois com o intuito não apenas de prender, mas de matar Jesus. Enquanto isso, em Betânia, uma mulher acaba ungindo os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Os dois discípulos que estão ali dentro daquele ambiente acabam criticando o gesto, mas Jesus defende o gesto daquela mulher, porque ele diz o seguinte: ela fez uma boa obra, pois preparou o meu corpo para o sepultamento. Olha que coisa tremenda. Então aquele desejo de ofertar aquele unguento, aquele bálsamo, né, aquele perfume caríssimo, e ser todo lançado aos pés de Jesus, aquilo ali foi um ato profético. Aquela mulher estava vendo, inclusive, aquilo que os próprios apóstolos e discípulos não conseguiram contemplar. Essa mulher acaba representando quem entende o valor da adoração verdadeira, pois ela se moveu e deu o melhor que ela tinha. E aí, dando sequência aqui ao capítulo, nós vemos a questão da última ceia. Durante a Páscoa, Jesus reúne os seus discípulos e institui a ceia do Senhor. Ele pega o pão e o cálice e diz: isto é o meu corpo, o pão, e isto é o meu sangue, no cálice. E esse é o sangue da nova aliança. Ali Jesus está inaugurando a nova Páscoa, um novo momento de passagem que tem a ver com o sacrifício, a entrega da sua vida de forma voluntária. A ceia é um memorial do amor sacrificial de Cristo, um lembrete de que ele se entregou totalmente por nós. Mais adiante nós vemos a questão da traição, pois Judas acaba combinando essa traição por apenas 30 moedas de prata, combinada com os líderes religiosos que queriam prender Jesus. Mais tarde, no Getsemane, Jesus ora em agonia, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui nós vemos o coração humano de Jesus sofrendo, mas totalmente submisso à vontade do Pai. Jesus é o maior exemplo de obediência que existe na face da terra. E ainda no Getsemane, nós vemos ali Judas chegando com uma multidão e acaba entregando Jesus através de um beijo para identificar quem era Jesus no meio dos apóstolos. Isso porque era tarde da noite, era escuro e não tinha iluminação. Judas precisava fazer um tipo de gesto para entregar realmente quem era Jesus. E esse gesto foi através de um beijo. Pedro, então, ali dentro daquele cenário, tenta reagir de alguma forma, com violência. Ele saca da sua espada e tenta reagir para evitar a prisão de Jesus. Porém, Jesus o repreende dizendo: guarda a tua espada, Pedro, pois todos que lançam mão da espada acabarão morrendo por ela. Preso, então, Jesus é levado até a presença do sumo sacerdote. Jesus ali é injustamente acusado. Pedro acaba chegando dentro daquele próprio ambiente ali, no pátio ali do julgamento, e com medo ele acaba negando Jesus 3 vezes, assim como Jesus tinha profetizado anteriormente. E quando o galo canta, ele acaba chorando amargamente, lembrando das palavras de Jesus. Então, queridos, mesmo entre os discípulos, Jesus mostra que ele sempre conhece o nosso coração e conhece as nossas limitações e fraquezas, mas ele tem um coração perdoador e também lá na frente oferece restauração. Mateus capítulos 25 e 26 nos mostram 2 lados inseparáveis do Evangelho. De um lado, a expectativa da volta de Cristo e do outro, o amor sacrificial que ele demonstrou na cruz, nos amando até o final. Essas verdades se unem em um só convite: viva preparado e viva com amor sempre. A parábola das 10 virgens nos chama a um tempo de vigilância. A dos talentos, a uma questão de fidelidade. E o juízo final, a separação entre ovelhas e bodes, a uma questão da compaixão. E se esse conteúdo acabou abençoando o seu coração, eu te peço humildemente, dá aí o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos comentários, diga qual a parte mais te impactou na passagem de hoje. Que o Senhor nos encontre com azeite nas lâmpadas e que sejamos sempre fiéis e cheios de amor até o dia que Ele vai retornar. Então, queridos irmãos, que Deus abençoe você e até o próximo episódio de Discipulando pela Bíblia.
Shalom!